professora Roberta aqui do Colégio Semeador. Nós vamos ver a frente B, aula 6 da frente B. Tema da nossa aula, sucessão ecológica. Então a gente vai ver os tipos das sucessões ecológicas e as fases dessa sucessão ecológica, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Quando a gente fala em sucessão ecológica, tem que vir aquela caixa assim, que tem que aparecer um outdoor na sua cabeça, de pensar em mudanças lentas e graduais. São mudanças lentas e graduais que acontecem no ambiente até a formação daquela comunidade final. Gente, tudo no nosso planeta busca a estabilidade. É assim com química, né? Na verdade, os elementos, os átomos, eles procuram a estabilidade. O que acontece? As espécies vegetais e animais também procuram a estabilidade. Então, são mudanças lentas e graduais que ocorrem no ambiente até a formação da comunidade estável. E essa comunidade ela é complexa. Normalmente é a vegetação típica daquela região, com os animais típicos que existem naquela região. E quando esse equilíbrio, essa estabilidade, ela é alcançada, então não tem mais mudanças para acontecer naquele ambiente, eu falo que aquele momento é o clímax. Clímax é quando existe um equilíbrio entre a comunidade e o ambiente, componentes bióticos e abióticos daquele ambiente. Beleza? Então, se eu pudesse destacar no material de vocês aí, se vocês vão destacar, ou se você for fazer o seu mapa mental, o seu resumo, você vai destacar mudança lenta e gradual. Beleza? Que busca a estabilidade. Então, 3 palavras-chave. Mudanças, 4, né? Mudanças lentas, graduais, que buscam estabilidade. Tá bom? Palavras-chave. Vamos lá. Então, olha só. Essas mudanças elas podem acontecer de 2 formas. Então, a gente vai estudar 2 tipos de mudanças que podem acontecer no ambiente. Existem aqueles ambientes onde nunca existiu nada com vida antes. Então, a gente fala que essa sucessão, essas mudanças que vão acontecendo no ambiente, elas vão acontecendo de forma primária. Então, é uma sucessão ecológica primária. É a primeira vida que vai se instalar naquele ambiente. Então, por exemplo, a gente tem dunas de areia, a gente tem lavas vulcânicas que quando elas esfriam, elas solidificam. A gente tem, por exemplo, uma região de rocha, onde nunca existiu nada, só tem sedimento ali, só tem rocha, tá? Então, eu chamo essa sucessão ecológica de primária, beleza? A gente tem também quando algum ambiente que já existiu, uma comunidade, já existiu, ele já teve o seu clímax lá na comunidade, mas por algum motivo aquele ambiente ele foi destruído, ele foi alterado de alguma forma. Isso pode ser feito ou na verdade, pelas condições naturais do ambiente. Então, quando acontece uma inundação, aconteceu o tsunami, né? Quando acontece uma inundação, quando acontece algumas queimadas são naturais, né? No Cerrado a gente tem vegetações que elas, inclusive, precisam da queimada para poderem florescer, que elas poderem dar continuidade. Então, pode ser ou ação natural ou ação antrópica, feita pelo homem. Então, queimada, desmatamento, o homem também pode fazer inundação, né? Por exemplo, um campo de cultivo que foi abandonado. Então, em algum tempo, existiam espécies ali, aquele campo foi abandonado, o solo está pobre porque só existia o cultivo de uma ou poucas espécies. Então, um campo de cultivo abandonado é um lugar onde existiu vida. Ele também entra no tipo de sucessão que a gente chama de secundária. Então, normalmente, as condições desse ambiente, ele propicia a chegada de algumas espécies de forma mais fácil do que naquele ambiente que antes não existia nada, beleza? Então, ó, a gente vai estudar sucessão primária e sucessão secundária. Conceitos chaves. Sucessão primária, nunca houve vida naquele ambiente. Sucessão secundária, aquele ambiente foi alterado. Já existiu vida em algum momento, beleza? Então, a gente vai estudar agora as fases que aquele ambiente passa para chegar até a comunidade clímax. A gente define, tem autores que definem que podem ter até 7 ou 8 fases, dependendo do ambiente. Mas todos concordam que a gente pode dividir e pode observar 3 fases distintas. Tá? Dentro dessas fases, a gente tem microfases, microsteps que são feitos, mas todos concordam que a gente pode classificar de 3 formas. Então, vamos ver quais são essas. Então, a gente tem a fase inicial,
a gente tem a fase intermediária e a gente tem a fase final, que também é chamada de clímax. Pessoal, outras palavras que vocês podem encontrar aí na literatura, em exercício, em questão e tal. Fase inicial também é chamada de ecese. Ecese é fase inicial, tá? São aquelas comunidades, aquelas espécies que vão primeiro chegar naquele ambiente. Por isso que eu falo que são as espécies pioneiras, são os nossos bandeirantes, eles que vão desbravar um ambiente hostil, sendo ou nu, sem ter nada, ou se existir algum recurso ali. São os primeiros que vão chegar no ambiente, a gente vai falar mais pra frente, tá? Fase intermediária também é chamada de série. Eu falo que as comunidades que se instalam ali, tem autores que falam em comunidades seriais. Seriais são as fases intermediárias. São aquelas comunidades, aquelas espécies que elas vão ficar entre a fase inicial e a fase final. Fase final também, igual a gente já falou, é conhecida como clímax, que é o auge, a comunidade final. Não pode acontecer mais nenhuma, o ambiente não suporta acontecer mais nenhuma alteração drástica. A gente vai ter microvariações, o ambiente está estável, o ambiente ele já está em equilíbrio. Eu tenho os componentes bióticos e abióticos já em equilíbrio, tá bom? Vegetação típica, a gente vai falar individualmente de cada fase, beleza? Então, olha só, pessoal, considerando que na nossa rocha ali não tem absolutamente nada, não tem nada na nossa rocha. Então, o que que acontece? Se cai água ali, vai cair água da chuva, não vai ter pra onde ir aquilo. Meu cachorro. Não vai ter pra onde ir aquilo. Então, o que que acontece? A água, ela vai ou escoar ou evaporar. Então, aquele ambiente ele não vai reter umidade. Então, não tem nada propício para aquilo crescer, certo? Então, a gente precisa, na verdade, que os pioneiros eles sejam pouco exigentes nutricionalmente. É um ambiente hostil, é um ambiente em que normalmente a vida não se desenvolve. Então, essas espécies pioneiras, as que primeiro vão desbravar o nosso ambiente, elas são sim pouco exigentes nutricionalmente. Então, elas são espécies que conseguem viver em ambientes com poucos recursos nutricionais. Normalmente, quando uma rocha nua, são os líquens. Então, líquens, associações de algas e fungos, lembra? Alga e fungo, líquen. Então, o que que acontece? Pequenos fragmentos desses líquens, eles podem vir transportados pelo vento. Se esses fragmentos caem naquela rocha, eles vão se associar ali. Eles precisam de pouco recurso nutricional. Então, aquilo vai ser o suficiente. Então, o que que acontece? Só que esses líquens, eles, no processo de metabolismo deles, eles produzem um certo ácido, um ácido orgânico, que ao ficar em contato com a rocha, vai começar a degradar lentamente, bem gradualmente, aquela rocha. Então vão se formando pequenas fendas naquela rocha, microfendas, certo? Microfendas. Esse processo de degradação, ele produz um tipo de areia, uma areia orgânica, mas não é em grande quantidade. O que que acontece? O vento, ele transporta areia. Então, através do vento chegou os líquens, certo? Através do vento também vai chegar fragmentos de areia, pequenas partículas de areia. Como esses líquens já degradaram parte ali da minha rocha, então tem microfendas, a areia ela pode cair e se incrustar ali, formando o que a gente chama de microsolo. Então, é um solo muito complexo, enriquecido? Não. Mas é um solo, é um microsolo que tem uma certa matéria orgânica vinda dos líquens. Esses líquens, quando eles vão sendo decompostos, porque eles são decompostos, as algas são decompostas, vai, na verdade, enriquecendo esse microsolo. Esse microsolo, então, ele tem condições para poder comportar se alguma espécie que também chegue pelo vento, que não seja exigente nutricionalmente, se desenvolva. É o que acontece, por exemplo, com as briófitas, os musgos. Então, normalmente a gente acha líquens e musgos porque são espécies que elas requerem pouco suporte nutricional, certo? Então, naquele microsolo, eu tenho as condições suficientes para desenvolver briófitas. Briófitas, na verdade, elas não chegam a uma altura muito grande, né? Então, elas são espécies pioneiras. E o que acontece? À medida que esses musgos, essas briófitas vão sendo mortas, vão sendo decompostas, vai enriquecer esse nosso microsolo. Então, os componentes abióticos do ambiente já estão se modificando. Cada nova espécie que entra no ambiente altera, certo? Dando suporte para as espécies seguintes poderem se instalar. Então, por exemplo, pelo vento, ou algum passarinho passa por ali e trouxe semente de grama, certo? Se aquela semente é largada
depositada naquele microsolo que já está mais enriquecido, eu vou ter o desenvolvimento, nós vamos ter o desenvolvimento de gramíneas. Então, isso já vai alterar o meu ambiente, porque se antes, se caía água ali no meu solo e a água escoava, né, não tinha onde se fixar, agora quando cai água, eu tenho as raízes das gramíneas para poder dar um suporte, certo? Eu estou segurando o meu solo de forma mais eficiente, beleza? Então, o ambiente vai sendo alterado. Então, quando a gente está falando de fase inicial, a gente está falando das espécies pioneiras. Grandes exemplos que nós temos: líquens e musgos, também gramíneas. Alguns autores consideram que depois que a gente já tem esses processos, eu posso considerar alguns insetos também como espécies pioneiras. Há uma divergência aí, né? Uma divergência, tem gente que concorda e gente que não concorda. Mas alguns insetos, sim, depois dessas comunidades instaladas, eles encontram recurso nutricional ali. Então tem líquen, tem musgo, tem gramínea, né? Para eles poderem se alimentar. E os compostos que são excretados desses animais, desses pequenos insetos, também vão enriquecer o ambiente. Quando esses insetos serão mortos, né, quando eles morrerem, eles vão, na verdade, entrar... A gente começa todos os ciclos biogeoquímicos. Estão acontecendo ali nesse ambiente, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, na minha fase inicial, na nossa ECESE, vocês concordam comigo que tem muito mais indivíduos que são autotróficos, que fazem fotossíntese, do que indivíduos heterotróficos? Pode ter um inseto ou outro ali, mas eu tenho muito mais indivíduos da comunidade autotrófica do que da comunidade heterotrófica, certo? Faz sentido? Existe uma coisa que se chama produtividade líquida, ou produção líquida daquela comunidade. Então, a produtividade líquida é a taxa de fotossíntese da comunidade como um todo, menos a taxa de consumo dessa comunidade, que é a respiração. Então, fotossíntese menos respiração, certo? A fotossíntese também pode ser chamada de produtividade bruta ou produção bruta, que é a quantidade de energia que aquela comunidade consegue produzir, certo? Nessa fase da nossa sucessão, existe uma grande produção líquida. Sim, porque tem mais indivíduos que fazem fotossíntese do que indivíduos que estão ali só respirando. Beleza? Então, isso faz, essa quantidade de fotossíntese que é muito alta, faz, na verdade, com que a gente tenha um enriquecimento do solo. Então, vamos ver aqui pra frente, quer ver? Ah, prof, mas olha só, vamos supor que já tinha, foi uma área que foi desmatada, já tinha matéria orgânica ali, certo? Normalmente, uma sucessão ecológica secundária, ela acontece de forma mais rápida, essa fase inicial, do que no ambiente que não tinha nada, porque eu já tenho matéria orgânica ali. Agora, eu tirei a cobertura vegetal inteira, então, na verdade, o meu solo, ele está desprotegido. Então, ele tá recebendo as condições do sol, recebendo vento o tempo inteiro, recebendo chuva. Se eu não tenho cobertura vegetal, o solo ele está com poucas raízes. Isso vai favorecer o processo de erosão do solo. Então, se chover ali, as raízes não vão conseguir segurar o solo, então eu tenho alta taxa de erosão. Então, todas essas condições, elas vão acontecendo de forma gradual. Na sucessão ecológica secundária, essa primeira fase ela acontece mais rápida sim. Então, eu já tenho um solo com algum certo suporte nutricional. Então, por exemplo, pode aparecer lá primeiro musgos vindo também transportados pelo vento. Então, aqueles musgos, aquelas briófitas, quando chegarem no ambiente, elas já vão ter certa condição de poder se instalar. Mas é um ambiente super hostil também. O meu solo ele tá enfraquecido, ele está empobrecido. O meu solo ele sofre erosão, certo? A água que chega lá, na verdade, ela vai evaporar muito rápido porque eu tenho insolação direta. Então eu não tenho cobertura vegetal para fazer um sombreamento ali no meu solo. Então a água vai chegar, ela pode evaporar muito rápido. Então é sim um ambiente hostil, ainda é um ambiente hostil. Só que ele acontece de forma mais facilitada do que um ambiente que nunca existiu nada. Beleza? Então vamos ver. Então, sintetizando, pessoal, fase inicial, o que a gente tem que lembrar? Palavras-chave. Quem chega são as espécies pioneiras, nossos bandeirantes ali, os que estão chegando primeiro no ambiente, representados por líquens, briófitas e gramíneas. Beleza? Líquens, briófitas e gramíneas. Alguns autores consideram insetos, mas o principal é líquen, briófita e gramínea. Matéria orgânica, eu tenho pouca matéria orgânica, eu não tenho muitos indivíduos ali, certo?
Por isso, eu tenho fotossíntese sim, mas essa fotossíntese é baixa. É baixa considerando o que uma comunidade consegue fazer, porque eu tenho poucos indivíduos, certo? Mas eu tenho uma produtividade líquida alta. Por quê? Porque esses indivíduos fazem mais fotossíntese do que eles consomem, certo? Eles fazem, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração. Por isso que eu tenho uma alta produtividade líquida, beleza? Apesar de ter poucos indivíduos, ter pouca matéria orgânica, pouca biomassa, certo? Vamos lá. Uma coisa que é importante também, a gente lembrar que é o seguinte, pessoal, esse ambiente é hostil. Para aumentar a chance de sobrevivência, as espécies pioneiras, elas têm uma grande dispersão de sementes e esporos. Por quê? Porque aí aumenta a chance de sobrevivência. Se tem poucos indivíduos ali, eu vou aumentar minha chance lançando muitos indivíduos, muitos potenciais indivíduos no meu ambiente, para aumentar a chance de sobrevivência, tá? Então, a taxa de reprodução normalmente ela é alta, ela é muito alta para aumentar a chance de sobrevivência daquelas minhas espécies, tá bom? Na fase intermediária, a gente tem já a substituição daquelas espécies que elas são elas são baixas, né? Então são espécies que elas têm uma raiz, mas é uma raiz pequena, eles conseguem chegar a uma certa altura, mas é uma altura também pequena, limitada. Eu já tenho a substituição daquela comunidade de gramas, de gramíneas e musgos por comunidades arbustivas, pequenos arbustos e ervas, né? Comunidades herbáceas. Então, esse solo, ele vai sendo enriquecido. Lembra que a gente falou que cada nova espécie que chega no ambiente, ele vai compor aquela matéria orgânica, ele vai, na verdade, enriquecer o solo? É isso que vai acontecendo. A erosão vai diminuindo porque as raízes dessas espécies elas são maiores, então elas dão um maior suporte para o meu solo. E é o seguinte, a produtividade líquida diminui, ela é menor do que na fase inicial. Por quê? Quando essas espécies vegetais se instalam, as espécies herbáceas e arbustivas, elas dão suporte para outros animais se instalarem ali. Então, a fauna ela já começa a ser instalada. Então, eu tenho mais indivíduos que são heterotróficos. Então, a produtividade líquida diminui. Eu faço ainda mais fotossíntese do que eu respiro na minha comunidade, mas ela é menor do que na fase inicial, tá bom? Ela é um pouco menor. Então, olha só, quando a nossa comunidade chega lá no clímax, na fase final, a gente tem que aquelas espécies herbáceas e arbustivas, elas são substituídas por espécies arbóreas. Então, agora aqueles organismos, aqueles vegetais já alcançam uma altura bem grande, as raízes já são extensas também. Eu tenho um aumento de biomassa, eu tenho um aumento da complexidade desse ecossistema. Então, tudo vai ficando mais complexo. Eu tenho, então, mais organismos que ocupam nichos ecológicos diferentes. Se eu tenho nichos ecológicos diferentes, as minhas cadeias alimentares, elas são complexas. As teias alimentares são mais complexas. E é o seguinte, como eu tenho agora a fauna, né, os animais ali se relacionando, então eu tenho uma diversidade enorme de relações ecológicas naquele ambiente, eu vou ter mais organismos heterotróficos agora na minha comunidade e eu mantenho o mesmo nível de organismos autotróficos. Isso faz com que a nossa produtividade líquida, ou seja, taxa de fotossíntese, menos o consumo, menos a respiração, ela diminua mais ainda em relação às outras fases. Então, a fase em que a gente tem a menor taxa de produtividade líquida é a fase final. Então, quase tudo que é consumido ali, que é produzido, é consumido. Então, quase tudo que os seres autotróficos produzem é consumido. Eu tenho quase um equilíbrio, é quase próximo de zero. Quase próximo de zero. E é o seguinte, pessoal, considerando que é uma sucessão ecológica secundária, não necessariamente eu vou ter o mesmo clímax, a mesma fase final daquele ambiente que foi destruído, daquele ambiente que existia anteriormente. Quando a gente tem essa diferença, e tudo bem, não é um problema, quando a gente tem essa diferença do clímax anterior com um novo clímax depois da sucessão ecológica secundária, eu chamo isso de disclímax. Disclímax é quando, por exemplo, um clímax novo, ele tem uma outra vegetação, ele tem outros nichos ecológicos, outros organismos diferentes daquele clímax anterior. Beleza? Pra frente. Então, olha só, se a gente for sintetizar, eu tenho que nas fases iniciais, nas fases intermediárias e na fase final,
ao longo de toda a sucessão ecológica, eu tenho primeiro um aumento da produção bruta, eu tenho um aumento da biodiversidade, lógico, eu tenho mais organismos, isso é acompanhado pelo aumento da biomassa, consequentemente, aumento das teias alimentares, da matéria orgânica daquele ecossistema, daquelas comunidades, das relações ecológicas, dos nichos ecológicos, eu tenho um aumento do equilíbrio, da homeostase, e eu tenho um aumento da complexidade, é tudo que a gente conversou até agora. E ao longo dessa cadeia, dessa cadeia de eventos que vão acontecendo na sucessão ecológica, eu tenho uma diminuição da produtividade líquida. Lá no começo, na fase inicial, ela era alta, já no clímax ela é baixa, ela é quase zero, próximo de zero. E eu tenho uma redução da taxa de reprodução. Pessoal, redução da taxa de reprodução, porque esses organismos agora, eles estão em equilíbrio. Eles não precisam aumentar as chances de sobrevivência, certo? Então, os componentes bióticos e abióticos daquele ecossistema eles estão equilibrados, certo? Ao longo da cadeia da sucessão ecológica, é isso que vai acontecendo, beleza? Então, eu gosto de mostrar mapas mentais para vocês, esse é um modelo que eu gosto de mostrar. Então, ali em cima, a pessoa usou excelente recurso visual, então ela desenhou, ela pôs um recurso visual super bacana, e ela foi colocando o que de mais importante acontecia em cada uma das etapas, cada uma das fases, beleza? Uma sugestão para vocês produzirem o seu. Lembra que você não pode copiar o mapa mental de outra pessoa, você pode se inspirar. Se inspirar, tudo bem. Você vai, na verdade, usar um recurso para ajudar você a fazer as conexões. Mas se você for copiar um mapa mental, você vai ter na fase que a gente vai fazer a revisão, você vai ter dois problemas. Lembrar do conteúdo e lembrar do mapa, tá? Vamos lá. Então vamos lá, questão 3 da apostila. Em 1988, após um período de seca severa, um incêndio destruiu uma grande área do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Similar a este acontecimento em diferentes estados brasileiros, inclusive no estado de Goiás, em 2015, nesse período seco, o Parque Estadual Serra de Caldas Novas também sofreu queimadas e ficou altamente destruído. Após a ocorrência das queimadas em ambos locais, foi evidenciado que raízes e rizomas de algumas plantas sobreviveram e aos poucos originaram novas plantas. Com o tempo, sementes de plantas de lugares próximos, trazidas pelos ventos e por animais, germinaram. De início, apareceram pequenas plantas herbáceas no meio das árvores queimadas. Esses processos ocorrentes nos dois parques demonstram a ocorrência de... Pessoal, comunidade clímax é aquela final. Vocês estão vendo que existia, nas duas situações, existia um ambiente, ele foi devastado, então ele foi queimado. E tá falando que na questão fala que sobrou algumas raízes e rizomas, não é? Então alguns sobreviveram. Então elas originaram novas plantas. Eu tenho ali organismos que eles precisam de pouco suporte nutricional e eles têm o que é necessário para eles viverem nesse ambiente hostil, certo? B, regeneração vegetacional. Não. C, sucessão ecológica. A gente está descrevendo o processo de sucessão ecológica. Tem D, recuperação vegetacional. Gente, são novas plantas, tá? Recuperação, não, são novas plantas. O que a gente está vendo? As mudanças lentas e graduais que estão acontecendo no ambiente. Esse ambiente teve a comunidade devastada, teve a comunidade alterada e ela está se restabelecendo. Então, resposta, letra C, de comunidade. Questão 4, pessoal. Uma comunidade vegetal em estado jovem atua com mais eficiência do que uma comunidade clímax na fixação do carbono. Porque apresenta, então, o que a questão está te falando? Que é uma comunidade vegetal em estado jovem, então, ou seja, ela está respirando e fazendo muita fotossíntese, né? Está falando que ela atua com mais eficiência do que uma comunidade clímax na fixação do carbono. Então, beleza. A gente tem que marcar a opção que responde, porque olha lá, porque apresenta, então vai ter o motivo pelo qual isso acontece de forma mais eficiente. A, uma baixa produtividade primária bruta. Gente, isso não explica, né? Baixa produtividade primária bruta quer dizer fotossíntese. Então, ela é mais eficiente porque ela faz menos fotossíntese? Não. B, a relação de produtividade bruta e respiração próxima à unidade. Tá, mas isso também não explica. Isso não explica por que ela é mais eficiente. C, uma grande biomassa vegetal e diversidade em espécies. Grande biomassa vegetal? Não, pessoal, na fase jovem, ela tem menos biomassa, não é? E não necessariamente relacionado com diversidade de espécies,
né? Sendo que eu tenho maior diversidade de espécies na fase de clímax, né? Então não explicaria também. D, uma alta produtividade primária líquida. Alta produtividade primária líquida é o que acontece quando a gente tem, na verdade, mais fotossíntese do que respiração. Não é o que acontece lá na nossa fase inicial da sucessão? É o que acontece? Faz sentido, né? Vamos acabar de ler. E, teias alimentares complexas. Nada a ver também. Então, resposta letra D de Danoninho, uma alta produtividade líquida. Lembrando que produtividade líquida é a taxa de fotossíntese menos a taxa de respiração, de consumo daquele ambiente. Fotossíntese também colocado como produtividade bruta, certo? Então, quando eu tenho um ambiente que está nas fases iniciais, eu tenho uma grande taxa de fotossíntese e uma baixa taxa de respiração, beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 6 da apostila. O rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em 2015, devastou hábitats em uma extensa área de Minas Gerais e do Espírito Santo. Tragédia. Pelas imagens aéreas, a lama tóxica eliminou diversas áreas de vegetação nativa, sobretudo no estado de Minas Gerais. Sabe-se que ocorrerá um processo de sucessão ecológica nas regiões atingidas, que poderá durar algumas décadas. Nesse processo de sucessão ecológica, vamos analisar: A. As espécies da flora e da fauna da comunidade clímax serão lentamente recuperadas. Pessoal, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, né? A comunidade clímax pode ser diferente uma da outra, né? Lembra que tem a disclímax? Então pode ser que alguma coisa no ambiente se altere, porque era uma lama tóxica, certo? Então, letra B. A biodiversidade aumentará com o tempo, mas é provável que não seja a mesma. Faria sentido. Então, numa sucessão ecológica, sim, a biodiversidade vai aumentar e, sim, é provável que não seja a mesma. A gente não sabe se vai ser a mesma. Então, fica aí, certo? C. A lama tóxica impedirá a instalação das comunidades pioneiras e intermediárias. Pessoal, se não se instalar comunidade pioneira, não vai se instalar comunidade intermediária. Então, a lama tóxica não é que ela pode impedir, ela pode, na verdade, selecionar outros organismos. Os organismos pioneiros que vão se instalar ali, eles vão estar, na verdade, aproveitando aquele ambiente hostil. Eles vão ser capazes de sobreviver naquele ambiente hostil. Mas eu não sei se impedirá, a gente não sabe se impedirá. Se não impedir, na verdade, se impedir, não tem sucessão ecológica, né? E aquele ambiente, ele vai ser recolonizado, vai acontecer uma sucessão ecológica. Então é meio demais a gente falar que a lama tóxica vai impedir a instalação das comunidades pioneiras, beleza? Então, ó, D. A biodiversidade da comunidade clímax será menor que a biodiversidade da comunidade pioneira. Normalmente não, né? A gente viu que a biodiversidade aumenta ao longo da sucessão ecológica, então não faz sentido. E. A comunidade série se instala antes da comunidade essese. Lembra daqueles outros nomes que podem aparecer? Pessoal, a comunidade série é aquela comunidade intermediária. A essese é a comunidade pioneira. Então, é o contrário, né? A comunidade essese se instala antes da comunidade série. Então, essa tá errada. Então, olha só, vendo isso, realmente a questão B é a correta, beleza? Então, a biodiversidade aumentará com o tempo, mas é provável que não seja a mesma. Beleza? Próxima. Questão 8. A produtividade é o termo dado à capacidade de alguns seres vivos têm de converter energia luminosa assimilada na fotossíntese em biomassa. Considere as informações a seguir sobre os fluxos de energia e matéria. 1. A produtividade primária bruta corresponde à quantidade total de energia luminosa convertida em biomassa por um ser vivo. Sim, verdade, não é isso? Produtividade bruta é aquilo que o organismo faz de fotossíntese. 2. A produtividade primária líquida corresponde à energia que estará à disposição do nível trófico seguinte, somada à energia derivada da fotossíntese. Nada a ver, né? Produtividade líquida, na verdade, é aquela minha... produtividade líquida, tem bonitinha. Produtividade líquida é a minha taxa de fotossíntese menos a respiração, menos o consumo. Então, nada a ver, não tem nada somado, né? Não tem nada somado. Então, não. 3. Os produtores podem ser tanto os fotossintetizantes quanto quimiosintetizantes. Verdade, verdade, né? Verdadeiro essa. Então, resposta letra B de briófita, beleza? Galera, volume 2 da nossa apostila, teoria na página 9 e 10, exercícios da página 11 a 16. Faça o exercício, beleza? Beijo pra vocês, até a próxima.